brasileiro é otário? Bom, eu acho que a resposta para essa pergunta é sim, mas a gente vai entrar em detalhes depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Brasileiro é Otário, do Rodrigo Constantino. Um excelente livro, como aliás quase todos os outros do Rodrigo Constantino, pelo menos todos os que eu li. E esse livro vai falar sobre o quê? Bom, com esse título bem provocativo, ele vai fazer uma análise da cultura brasileira, da mentalidade do brasileiro. Ele vai falar principalmente sobre a questão do jeitinho brasileiro, dessa chamada lei de Gerson, que o brasileiro quer sempre se dar bem, ele procura sempre burlar as regras, ele sempre se acha acima dos outros. Os outros precisam seguir as regras, mas as circunstâncias dele permitem que ele abra uma exceção para si mesmo. O Constantino vai falar disso tudo e ele vai mostrar para a gente quais são os custos para nós todos desse tipo de mentalidade. Nisso ele vai abordar diversas questões dentro desse panorama do jeitinho e da mentalidade brasileira. Ele vai falar, por exemplo, da questão dos sindicatos, ele vai falar da questão da previdência social, ele vai falar das mortes no trânsito, ele vai falar da corrupção. Mas o tema, assim, que junto o livro todo é essa mentalidade do brasileiro de primeiro achar que as regras não valem para ele e ao mesmo tempo criticar todo mundo que não segue as regras, e também essa mentalidade que é ao mesmo tempo vitimista e que critica muito o Brasil, mesmo onde não é necessária a crítica, ou então que tem um ufanismo boboca. Não se pode falar nada de ruim do Brasil, que senão a pessoa fica ofendidinha. Existem esses dois extremos no Brasil, na maioria dos casos. Ou a pessoa não reconhece nada de positivo que tem no país, ou a pessoa não aceita nenhum tipo de crítica, principalmente se essa crítica vier de algum estrangeiro. E essa mentalidade, como Constantino vai mostrar, é muito prejudicial ao país. Não é apenas o problema do Brasil, não é apenas a corrupção, a má gestão. O problema é o brasileiro mesmo, com essa mentalidade ainda muito que o Constantino vai chamar de tribal. O brasileiro ele ainda não chegou à modernidade com essa questão da igualdade de direitos, de todos serem iguais perante a lei. O brasileiro ainda tem uma mentalidade assim muito desigual, no sentido de que eu sou especial, as regras não podem valer para mim porque eu tenho essa circunstância, então eu não preciso esperar na fila, eu não preciso seguir as leis de trânsito. E é uma mentalidade que infelizmente a gente vê de norte a sul do país. E que, como eu disse, o autor vai criticar muito. Ele vai falar também, ele vai procurar já no início do livro, tentar explicar um pouco como é que essa mentalidade ela veio a existir. Mas nem o autor e nem ninguém que eu conheça conseguiu chegar a uma resposta definitiva do que aconteceu para o brasileiro ter esse tipo de mentalidade. A gente só sabe que é uma coisa que vem assim de muito tempo atrás. Já existem relatos dessa personalidade do brasileiro desde séculos atrás. E infelizmente não mudou muita coisa. Então, a questão é que não é que o povo brasileiro seja fenomenal e a gente só tenha governantes ruins, uma gestão ruim, corrupção. Não. Como muitos dizem, o povo tem o governo que merece. O governo é um reflexo da população, certo? O brasileiro, ele tem... primeiro que ele se tornou bastante tolerante a esse caos que reina no Brasil. As pessoas falam, por exemplo, da questão da violência urbana, principalmente nas grandes cidades,
como se fosse assim um dado da natureza, uma coisa assim que a gente tem que se acostumar e que não há muito que ser feito. Assim, falta um espírito cívico no brasileiro. E ao mesmo tempo, o que é interessante, é um daqueles casos que a gente ri para não chorar, o autor vai comentar que o brasileiro, ele não confia nos políticos, com razão, e o brasileiro também não confia nos outros brasileiros, que é bastante interessante. Todo mundo sabe que o brasileiro não respeita as regras, e o que cria esse clima de desconfiança, que não é de maneira nenhuma positivo para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, apesar de não confiar nos outros brasileiros e não confiar no governo, nos políticos, o brasileiro sempre pede mais Estado. Então, assim, fica uma coisa que a gente não entende. Se não se pode confiar nos outros brasileiros e não se pode confiar nos políticos, para que mais Estado? Quem é que vai gerir esse Estado? Vão vir anjos do céu que não vão ter os defeitos do brasileiro comum e vão gerir o Estado? Quem é que vai fazer isso, se não o brasileiro comum e os políticos? É uma mentalidade, assim, completamente ilógica. E o Constantino, ele vai comparar também essa mentalidade do brasileiro com a mentalidade, por exemplo, dos americanos, e vai mostrar a diferença que isso faz na qualidade de vida dos povos mesmo. Para ficar apenas em um exemplo, o Constantino vai comparar o modo como o empreendedor é tratado pela população no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e também em outros países, a sociedade, de modo geral, enxerga o valor social do empreendedor, o que não é o caso do Brasil. No Brasil, por exemplo, se alguém diz que é empresário, que ganhou dinheiro com trabalho, geralmente vem alguém perguntar, com trabalho de quem? Como se o empreendedor fosse apenas um explorador que não desse nada de positivo para a sociedade. Uma mentalidade bastante esquerdista que está impregnada na nossa sociedade já há décadas e que atravanca o nosso progresso. Eu achei um livro excelente, não é um livro assim grosso, são umas 300 páginas. E apesar da complexidade, da seriedade dos temas, o livro assim, é bem gostoso de ler, a linguagem é bastante acessível. E acho que todo mundo que é brasileiro ou vive no Brasil vai realmente identificar que as críticas do Constantino são bem pertinentes. Eu preciso dizer que eu fico muito feliz de não precisar mais morar no Brasil, porque é realmente, com todos esses problemas, uma coisa que acaba com a saúde mental da pessoa. O Constantino também, ele se mudou para os Estados Unidos. E assim, parece que todo mundo que tem a oportunidade e tem um pensamento assim mais crítico em relação a essa mentalidade brasileira vai para algum outro lugar. O Olavo de Carvalho também tinha ido para os Estados Unidos. Vários outros pensadores de direita também moram no exterior. Porque assim, é difícil aguentar o Brasil. Mas, enfim, era isso que eu queria falar do livro. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta se você conhece similares ou tem algum outro para indicar, ainda que não seja similar. Tá? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.